dizer também, né? Eu quero falar. E aí, quando chega a vez da gente, a gente para um pouquinho. Eu comecei meu primeiro sintoma de EM foi quando eu perdi a mobilidade do lado direito. Então, na época, meu filho era um bebezinho e eu ia colocar ele no berço e eu largava. Eu não tinha força para botar ele no berço. E aí eu comecei a sentir também muita dor. E comecei a investigar e fui para uma neuro. Fui porque eu já tinha por causa da dor de cabeça, e eu já tinha uma consulta marcada com ela e fui. E ela pediu para eu fazer uma ressonância. E eu fui fazer. Só que eu não sabia que eu tinha fobia. Quando eu entrei lá, que me botaram dentro daquela máquina todinha, que a pessoa que me atendeu disse assim: você aproveita e vai rezar um pouquinho. Eu disse: pronto, eu vou morrer, né? Porque eu estou aqui dentro, eu vou aproveitar o tempo para rezar, então eu acho que eu vou me encontrar com Deus lá em cima. Eu me encontro com ele aqui todo dia, mas eu acho que eu vou morrer. E aí eu saí da máquina, né? Porque a gente fica com a bombinha na mão, né? Eu apertei aquilo lá desesperada e saí e fiquei traumatizada por aquilo. A Joy disse: não, você não vai mais entrar, nem se preocupe que você não entra mais. Teve que assinar um monte de papel lá, se responsabilizando, porque eu não cheguei a fazer o exame por completo. E aí eu voltei a fazer um outro, dessa vez com sedação e com contraste. E quando eu recebi o resultado que eu levei para a médica, ela disse que estava relaxada, porque achava que eu tinha um tumor na cabeça, por causa da minha sintomatologia. Mas que, como eu não tinha um tumor, eu podia ficar tranquila. Eu disse: isso aqui está escrito, porque a gente é leigo, mas a gente sabe que alguma coisa não está certa, né? Não está bem. Aquela área desmielizante, falava em gliose, falava nos T4, T4, T6, T não sei quanto. Eu disse: isso aqui. Ela: não se preocupe, isso não é nada. Você vai morrer com isso. Você vai morrer com isso. Não se preocupe. Na realidade, você tem naquele Foi. Aí ela disse: não se preocupasse. Aí eu cheguei para Joy e eu falei para ele que ela não tinha me convencido, não consegui me convencer. Porque eu acho que eu tenho alguma coisa errada, porque não é possível. Eu não controlo a perna, eu chutava, eu ia atravessar uma porta, eu batia na porta, porque eu não tinha equilíbrio, aquela coisa toda, né? E aí eu fui para um outro neuro, e ele me pediu outra ressonância, porque assim, eles não acreditam muito, assim, o exame está aqui, mas parece que, como não foi ele que pediu, que solicitou, ele pede um outro, né? A gente faz o outro. Eu levei o mesmo resultado. E resumindo, foi uma peregrinação. Fui a vários neuros e ninguém conseguia dizer o que era que eu tinha. E eu sempre chegava em casa e falava para a Joy: ele não me convenceu, eu tenho alguma coisa errada, não é possível, tem alguma coisa errada comigo. Aí eu fui para um neuro que não é especialista em EM, mas quando ele viu a minha ressonância, é aí que entra o que eu falei para vocês, a importância de você ter um conhecimento a respeito do assunto, mesmo que você não trabalhe com aquilo, que você não seja especialista naquilo, mas você tem a obrigação de saber, né? E aí, quando ele viu a minha ressonância, viu a minha sintomatologia, tudo que eu disse para ele disse que eu precisava fazer um exame de corpo. E aí eu disse: ele tem alguma coisa muito séria, né? E ele falou assim: ó, o exame de corpo vai corroborar o seu diagnóstico. O diagnóstico, mas eu acho que você tem esclerose múltipla. Aí eu acho que o que vocês relataram aqui, eu relato a história dele, de René, só muda de endereço, né? Mas a gente sempre tem as mesmas
coisas para contar, uns mais que outros, né? Uns mais diferentes que outros. Mas, no final das contas, a história acaba sendo parecida, né? E aí eu fiz o exame de licor, o resultado demorou muito, porque foi feito, eu fiz em João Pessoa, eu colhi o material em João Pessoa, mas foi analisado em Recife, demorou mais de um mês, e quando chegou que eu fui para o neuro, ele disse que estava confirmado, né? Isso, eu com um bebezinho novinho, não, na verdade ele já era grandinho, já tinha mais de um ano. Mas à noite, assim, eu ia dormir, eu ficava vendo os meninos dormindo e eu chorava, assim, em prantos, porque eu dizia que eu não ia vê-los crescer, que eu ia morrer, que eu não ia vê-los crescer e tal. E aí uma médica um dia falou assim para mim: ó, Vilma, você vai viver 90 anos se depender da esclerose múltipla. Então, assim, ela me tranquilizou, né? E ela disse para mim: olha, tem uma diferença muito importante que você saiba. Você vai morrer com esclerose múltipla, mas não de esclerose múltipla, né? Então, porque ela não é letal. Então, eu fiquei um pouco mais tranquila, pelo menos com relação a isso, né? E assim, continuei a minha vida, tentei continuar, apesar de sentir muita dor, de já ter feito muita terapia para dor, muita coisa, mas assim, a vida da gente continua, né? A vida da gente não pode parar, a gente tem que continuar, a gente tem, assim, eu tenho muita força de Joy, e que ele está comigo, sim, o tempo inteiro. Então, ele está sabendo o que eu estou sentindo, porque a esclerose múltipla, ela tem, é aquele que a Margareth estava falando. A gente tem todos os sintomas, não são visíveis, que alguns são, mas quem não tem sintomas visíveis, eu posso estar sentindo a pior dor do mundo, mas você nunca vai saber o que eu estou sentindo. Eu posso dizer que eu estou sentindo, mas você não está vendo, né? Então, a esclerose é isso, você está muito cansada, mas as pessoas não percebem isso, né? Isso aí é uma sintomatologia que não é perceptível. Então, você tem que achar uma perna, você tem que não ter equilíbrio como eu, que ando na rua e vou pensar que eu estou bêbada. Mas aí, assim, essas coisas acontecem com a gente tem que tirar as coisas boas de todas as situações. Então eu digo que eu costumo dizer que eu sou um pouquinho pauliana, né? Tem aquele livro Pauliana, tem Pauliana menina e Pauliana moça, que ela é muito pra cima, muito positiva. Eu digo que eu sou um pouquinho pauliana, porque da pior situação eu procuro ver o lado bom daquilo. Então, por exemplo, ontem eu não consegui dormir, senti muita dor. Mas eu fiquei pensando assim, mas eu tenho muito que agradecer, porque eu viajei de avião e não senti dor. Que o comum seria sentir por causa do ar, né? Do ar que comprime lá em cima e tal. E eu não senti. A viagem foi super tranquila. Então, eu não consegui dormir, mas em compensação, eu voei sem problema. Sem problema nenhum. Então, eu costumo ver isso, ver sempre o lado bom das coisas, e ver que existem pessoas que têm problemas muito mais sérios que o meu, porque eu estou reclamando da vida, né? Se eu vejo pessoas que têm problemas maiores que os meus. Então, cada um tem a sua história, e eu não posso achar que eu sou mais importante e achar que eu sou a única. Eu falava muito isso antes de participar da APB, né? Que eu não queria ir. E relutei muito para ir para a associação, até que um dia eu decidi ir. E eu tive uma visão totalmente diferente daquilo que eu esperava. Porque lá na associação a gente se sente igual às outras pessoas. A gente percebe que a gente não
não é estar sozinho, porque eu não sou a única que tenho M. E quando a gente recebe o diagnóstico, a primeira coisa que passa pela sua cabeça é: por que comigo? Né? Por que comigo? Aí a gente tem assim, eu pelo menos particularmente passei por 3 fases. A primeira fase, até falando para a Xamimai, acho que para a Margarete também. A primeira fase é aquela que eu queria falar. Se alguém estivesse perto de mim, eu já ia contar toda a história. Aí a segunda fase é aquela fase que eu não queria que ninguém soubesse. Se alguém soubesse que eu tinha ele, por favor, eu não queria nem sair de casa. E hoje a terceira fase na qual eu estou vivendo, que é: se alguém souber, não tem o menor problema. Então é tipo assim: você acha que eu tenho porque eu quero, porque eu escolhi, porque eu achei bonito, romântico, porque eu fiz alguma coisa que eu fui ter isso? Não. Então por que eu vou achar que eu sou menor por isso? De jeito nenhum. Então, assim, eu estou muito feliz de estar aqui, né, nesse encontro. As pessoas que estão aqui estão realmente interessadas no assunto. Eu acho que a gente precisa divulgar mais, mas não, assim, forçar ninguém a querer saber a respeito do assunto. É aquilo que eu falei, é aquela fase. Se alguém souber e se alguém disser: você tem esclerose, e o que é isso? Eu não sei o que é. Aí a primeira coisa que eu vou dizer: M é uma doença de jovem. Né? É porque M é uma doença de jovem. Eu tenho uma amiga que costuma dizer assim: eu sou esclerosada? Sou sim, mas eu não tenho a senilidade que a pessoa que é portadora de arteriosclerose tem. A senilidade, né? Então, a gente tem que encarar aquilo que a gente tem e ver que outras pessoas precisam ainda ter essa consciência, não só da EM, mas de qualquer patologia que tenha e que não aceita. Porque é isso, meu filho? É Suzana mesmo. Suzana. Eu conheci, viu? Não foi na acupuntura, com a cervical com 200 agulhas espetadas. E eu tinha quase dentro do olho, mano. É isso mesmo, Suzana. Eu já fiz muita terapia para essa dor e já fui tratada de 2 formas, né? Tratada como portadora de EM e como portadora de dor neuropática. Mas aí os médicos descobriram, através de muito tempo, que a dor é neuropática, mas ela é causada pela EM. Né? Então tem pessoas que não têm dor, né? Como tem até um vídeo que fala nisso, que a EM ela tem 1000 faces. Então, de repente, você tem um sintoma, mas eu não tenho. Você tem um que eu não tenho, né? Então, assim, tem pessoas que não sentem dor nenhuma. Tem gente que tem muita dor. Então, a gente precisa ver, assim, a minha palavra é essa, que a gente deve pensar sempre positivo e tirar as coisas boas que tem. Aí você pode até questionar assim: mas se ele tem alguma coisa de bom? Depende. Ele falou uma coisa bem interessante. Foi brincadeira, eu sei, mas ele falou uma coisa interessante. A gente tem as regalias, né? O estacionamento, andar de graça no ônibus e tudo mais. Aí eu tenho uma carteirinha que eu também ando de graça. Não, a minha carteirinha está FUNAB, lá em João Pessoa. Paga meia no sistema. Ela é bem safada, né? 5 para vazio, desbotou tudo, acima da meia 20. Eu queria poder mandar abraço para todo mundo, né? Mas assim, eu quero mandar um especial para a Adriana Travato, dizer que eu queria muito ter conhecido você pessoalmente, mas que eu sei que você está fazendo curso-terapia. Terminou agora. Terminou a última aplicação, pronto. Então, assim, noutra oportunidade,
Adriana, a gente se conhece pessoalmente, eu tenho certeza que esse momento vai se repetir e de repente até, pode ser até que a gente não veja, né, Janaí? Mas outras pessoas virão e marcarão presença aqui e eu quero muito que Suzana venha. Eu quero muito que ela venha, porque ela é muito alto astral e uma pessoa que tem muito para contribuir para toda a equipe da gente. Obrigada pela atenção.